Fala pessoal, tudo certo com vocês aí? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer o teste de desempenho do seu próprio computador usando o seu próprio SolidWorks. Esse teste de desempenho tem o objetivo de fato testar, né, todo o seu hardware, né, processador, placa-mãe, placa de vídeo, as memórias RAM, o HD, né, o armazenamento, seja SSD, seja HD. Então ele vai fazer um teste utilizando o próprio SolidWorks e vai te dar um resultado de tempo. E depois, da hora que chegar os resultados, a gente vai mostrar quanto menor o tempo, mais eficiente é o seu sistema. Então, utilizando o próprio SolidWorks, a gente vai fazer esse teste. E no final, pessoal, vou deixar uma tabela com os tipos de aplicação de cada tipo de computador, né? Na realidade, os tempos que a gente espera para cada tipo de computador. Então, lá no final do vídeo, a gente vai comparar os resultados da minha máquina e vamos verificar se ele se enquadra em um computador básico, né? Intermediário, profissional ou avançado, né? Para aplicações avançadas. E eu vou mostrar para vocês. A gente não precisa estar com o SolidWorks aberto. Eu deixei aqui aberto só para fazer essa introdução. Podemos fechar o SolidWorks. E não onde que vai ter esse teste de desempenho? Se a gente vir aqui no menu inicializar, digitar RX, vai ter, sempre que instala o SolidWorks, vai ter aí, ó, SolidWorks RX. O meu aqui é o 2024. Você vai inicializar ele vai abrir essa tela, aqui para a gente definir algumas coisas, né? A gente consegue fazer algumas coisas dentro desse RX. RX é como se fosse o raio-x, né, do SolidWorks. Então aqui a gente tem diagnóstico do nosso sistema, do nosso sistema como um todo, né? Software e hardware. Aqui a gente vai ter manutenção do sistema, captura de problemas, confiabilidade. E se a gente vir com a setinha aqui para frente, a gente vai ter benchmark, que é o que a gente quer de fato explorar nesse momento. Em outro vídeo a gente pode talvez falar das outras abinhas aí. Mas o teste de benchmark, o que ele vai fazer basicamente? Ele vai abrir o SolidWorks, abrir um arquivo padrão dele, vai fazer os testes de abrir, fechar, abrir, dar zoom, abrir, rotacionar, né? E vai fazer isso em 5 etapas. Então aqui se a gente ler, né, teste de benchmark de desempenho. Execute teste de benchmark de SolidWorks relacionado ao computador e compare os valores obtidos com outros clientes. Aí se você clicar aqui, ele vai te levar numa página onde tem porque na realidade é específico, né? Você faz o teste para a sua máquina e compartilha isso com outras pessoas para ver como está se equalizando isso. Antes de executar o teste de benchmark, aqui vamos seguir aí, o que ele está nos recomendando. O SolidWorks será testado, ou seja, ele vai abrir e fechar várias vezes. Reinicialize seu computador antes de iniciar o teste. Este teste pode levar 30 minutos, dependendo da configuração do seu computador. Não use seu computador para executar outro aplicativo durante o teste. Então isso é importante, né? Então, reiniciar o computador, por quê? Porque ele vem zerado, né? Você não carregou nenhum outro software, você não está trabalhando com ele carregando memória RAM, essas coisas todas, né? Fazendo paginação de arquivos, essas coisas para você tá carregando ele vai te dar resultados diferentes. Então é importante a gente reiniciar o computador antes de clicar em iniciar teste de benchmark aqui. Alguns avisos importantes aí, né? Se você estiver utilizando notebook, deixe ele conectado na energia, não deixe ele na bateria, porque normalmente os notebooks aí na energia ele diminui a capacidade de processamento dele. Não fique usando o computador enquanto o teste está sendo executado. Não deixe
aplicativos ficar rodando em segundo plano. E basicamente é isso. Nós vamos aqui, a hora que a gente vir aqui clicar em iniciar teste de benchmark, ele vai abrir essa telinha e aqui ele vai falar: o teste de benchmark de desempenho executa um conjunto de padrão de exercícios no seu computador para determinar o desempenho do seu CPU, o processador, né? ES, que é entrada e saída, basicamente ele vê a velocidade ali entre HD, né, o armazenamento, seja HD ou SSD, juntamente com a placa-mãe, a memória RAM e o processador, e o sistema de gráficos, que é, de fato, ele vê a placa de vídeo. Importante você ter também aí, para sempre ter um bom desempenho da sua máquina, você tá com os drives atualizados. Principalmente o drive da placa de vídeo. Dá uma verificada aí se o drive está atualizado. E você pode usar alguns programinhas como o Driver Booster, algum outro tipo aí para deixar os drives do seu computador atualizado. Executando teste de benchmark, que ele retoma, né, aquelas sugestões, recomendações. Aqui, antes disso ainda, aqui tem uma opçãozinha, né, a gente pode acionar ou não a simulação, né? Eu vou deixar ticado, eu quero que isso verifique a simulação. Ele vai também fazer o teste de simulação para nos dar os resultados se o computador está bom para simulação. Pode adicionar 20 minutos ao teste de benchmark. Se você tem uma placa homologada, como o meu aqui, o meu notebook que eu trabalho, o meu é um Legion 5i, com processador de 10ª geração e uma placa de vídeo RTX 2060. Ela é uma placa que, né, dentro do SolidWorks ele tem as placas que são homologadas, e essas placas que são homologadas ela libera o RealView. Se você tiver uma placa homologada, vai aparecer um outro quadrinho aqui que você tica ou não para ele fazer os testes do RealView. Continuando aqui, as recomendações: reinicie o seu computador antes de iniciar o teste, não execute outros aplicativos. Você pode deixar seu computador trabalhar sem intervenção durante os testes, aquilo que eu te falei, né? Se você estiver usando o computador, ele vai estar usando processador, memória RAM e vai dar um resultado mais longo. Então, para todo mundo comparar, quando você compara o seu computador com outros computadores, ou quando você faz um teste, aí você fala assim: vou trocar meu HD por SSD, ou vou colocar mais memória RAM, ou vou trocar a placa de vídeo, para você comparar na mesma base de dados. Esse teste pode levar até 40 minutos. Então eu vou iniciar aqui para a gente ver como que isso funciona. O que ele vai fazer? Olha, ele abre o SolidWorks, tá vendo? Ele abre o SolidWorks, aí ele vai abrir peças, né? Tá vendo aqui, ó? Ele reforça várias vezes isso. Não use seu computador durante a execução dos testes de desempenho. Aqui, ó. Aprovado 1 de 5 testes. Então o que ele está fazendo? Ele tá aquilo que eu te falei. Ele vai abrir um modelo padrão dele aí, vai girar. Vai abrir desenho em 2D, vai dar zoom. Fechou o SolidWorks. Vai abrir o SolidWorks de novo e vai fazer o mesmo teste. Então ele vai ficar fazendo vai e volta durante um bom tempo. Isso vai demorar uns 30, 40 minutos, né? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou dar um pause no vídeo. Eu vou dar um pause nesse vídeo e depois, na hora que o teste terminar, eu retomo aqui para continuar a gravação com os meus resultados. Eu vou deixar os resultados depois lá nos comentários, tanto a configuração da minha máquina quanto os resultados. E gostaria que vocês também deixassem isso, beleza? Vou dar um pause no vídeo aqui e já a gente volta. Bom, pessoal, retomando aqui, terminou os testes, né? E esse é o resultado apresentado pelo
pelo meu computador aqui. E a gente tem aqui, né, o desempenho de gráficos, 27.2 segundos, processador 27.3 segundos, entrada e saída, né, 16.5 segundos, tempo total 70.9 segundos. Desempenho do RealView, no meu caso não tem, porque como eu havia comentado, a placa não é homologada, né, não tem a homologação o drive dela não entra, não habilita o RealView. E em simulação 19.7 segundos, né? Esse é o resultado. Esse meu computador aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui um aplicativo CPU-Z, que a gente tem aqui as características deles para vocês verem aí, né? Então tem um Core 7, né? É um notebook, primeiro que é um notebook, 1070H, né? Ele tem um processador aí de 2.6 GHz de velocidade base, 6 núcleos e 12 threads. Ele tem um Turbo Boost, agora eu não me recordo qual que é o Turbo Boost, preciso dar uma olhada, mas deixa eu encontrar aqui quanto que é o Turbo Boost, que é o 10750H. Vamos ver se tem processador da Intel. Ele vai ter aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, vocês não estão vendo aí, né? Aqui a velocidade dele é 5 GHz de Turbo Boost máximo. Então ele é um processador de, como eu falei, 6 núcleos e 12 threads. Assim, é o Lenovo, modelo 5i, tem 32 GB de memória DDR4. A memória que tem lá é 3200 MHz, mas ele é limitado a 2933 por causa do processador. O gráfico, a placa de vídeo é NVIDIA, né? RTX 2060. Então assim, esse é o resultado apresentado pelo meu computador. Vou compartilhar com vocês aí, deixar nos comentários. E compartilhe o de vocês aí, quais são os resultados. Esse computador me atende bem, eu faço múltiplas tarefas com ele, de modelamento 3D. E para mim atende muito bem, até montagens grandes aí, simulação também, algumas simulações um pouco mais pesadas. Ele tem atendido, não tenho muito problema com ele. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa em relação a hardware, alguma coisa, deixe nos comentários. Não deixa de curtir o nosso vídeo aí, né? Se inscreva no canal e o mais importante de tudo, compartilhe. Aqui ainda queria compartilhar com vocês, pessoal, o teste que eu tinha feito há um tempo atrás, algumas semanas atrás, desse mesmo meu computador, né? Tava fazendo uns testes antes de gravar o vídeo e eu salvei os resultados. Deu uma pequena diferença, principalmente na parte gráfica aqui. Deu uma diferença bem considerável e eu tinha atualizado a drive da placa, né? Eu vou dar uma olhada nesses drives como é que tá, mas pequenas variações pode ter. Quando tem uma variação grande de um teste para o outro é porque algum parâmetro, alguma consideração nova entrou, né? Seja drive, seja algum tipo de probleminha. Assim, quando eu fiz o teste também dá aquele errinho, deu um erro na hora que estava abrindo o modelo do molde, esse erro não é para dar. E quando eu fiz esse teste aqui não deu, não sei se isso afetou o desempenho ou não, vou dar uma investigada, mas façam um de vocês aí e compartilhem os resultados. Eu também vou ter uma tabela aqui orientativa para vocês verem aqui valores de referência, né? Tempos de referência de como é considerado vamos dizer assim, o tipo de uso que você faz do software, né? Então tem aqui acadêmico, né? Estágio CAD simples, CAD intermediário, estudante CAI, projetos profissionais em CAD CAI, que é 3D e simulação, né?
Projetos complexos, simulação intensa, projetos complexos, simulação intensa, né? Dou duas categorias aqui, né? Aí a gente trata de computadores mais simples até workstations, né? Bem robustos. Então, se a gente pegar aqui esse último que eu fiz aqui, pega lá, né, o gráfico 13.6, 27.3 de processador. Então a gente tem aqui, ó, 13.6, né, 27, tempo, simulação de 12 a 16, que está dando um pouquinho mais de 19, e tempo total de 55 a 70, 56.3. Então tá entre esses projetos profissionais em CAD CAI. Como eu te falei, o meu é esse intermediário, por se tratar de um notebook, né, um custo-benefício bom, dá pra gente fazer muita coisa. Então fica esses tempos de referência aí para vocês compararem com o de vocês. Dá para melhorar sempre que você faz um upgrade, independente daquilo que for. Depende de qual que é o seu objetivo, né? Se é mais CAD, se é mais simulação. A gente sabe que para trabalhar com CAD 3D é melhor a gente trabalhar com processadores single thread, né? Trabalha em single thread, não processador single thread, mas não adianta ter muitos núcleos. É melhor ter menos núcleos com clocks mais altos, né? Principalmente se for o clock base lá mais alto. Já para aplicações SKY, né, de simulação de elementos finitos, é melhor, ele já trabalha com multiprocessadores e aí ele tem um desempenho melhor. Então, se vocês quiserem alguma recomendação também, deixa nos comentários aí. E vou encerrar por aqui para depois a gente preparar outros conteúdos desse tipo, se for de interesse aí. Beleza, pessoal? Obrigado. Até a próxima.